fica feliz, né, de voltar aqui, nossa igreja, vocês fazem parte do nosso distrito de Pinheiros, e louvado seja Deus, né, pelas oportunidades que concede da gente poder abrir a sua palavra. E é sempre como se fosse a primeira vez, né, a gente está sempre preocupado, mas toda a mensagem que vem do Senhor é sempre para o nosso bem. E falar sobre oração é algo muito sério, porque é a respiração da alma, né? Se a gente não tem contato com Deus, se a gente não conversar com Ele, nós não vamos conseguir vencer nessa terra, porque os ataques de Satanás são de todos os lados. E nós precisamos da força que vem do alto, e é por meio da oração. Eu quero começar essa mensagem dividindo uma meditação matinal, que ela é de 2011, Momentos de Graça, é o título, e fala sobre orações poderosas, é do dia 8 de dezembro. E fala assim, o tema do nosso verso é Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Mas aqui fala 17 e 18. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando ele fala em todas as circunstâncias, é triste, é feliz, é chorando, é cantando, sempre dando graças. Muitos de nós já escutamos a história de George Miller. Vocês já ouviram falar de George Miller? E ele fala que um dos modernos heróis da fé do século XIX. Ele foi fundador de um grande orfanato e durante 60 anos cuidou de mais de 10 mil órfãos. Já imaginaram? 60 anos, uma vida, né, dedicada a servir, a cuidar de crianças dos outros, né, a amá-los, né, a cuidar deles. E Deus abençoou de maneira surpreendente, miraculosa esse orfanato, providenciando aquilo que ele necessitava, fosse em forma de dinheiro ou em forma de alimento. E aí vem alguns testemunhos. Ele fala que numa noite não havia alimento no orfanato por jejum. E o que aconteceu? 3 da manhã o padeiro chamou ele e disse: não estou conseguindo dormir, eu vou lá fazer os pães, posso trazer para vocês? Olha as providências, né? 3 horas da manhã você ser chamado para dizer que vou fazer um pão. E aí, outra vez, o caminhão de leite quebrou aonde? Na porta do orfanato. E ele falou, o dono, né, do caminhão, não vou ter como recuperar, né, levar, posso deixar o leite com vocês? E foi outra bênção, né, que Deus concedeu a ele. Mas certa ocasião, Miller tinha um compromisso de pregar em Quebec. E no convés do navio, no qual ele ia viajar, ele informou ao capitão onde ele ia precisar estar, né, para poder se dirigir. E aí o capitão falou para ele assim: é impossível. Aí Miller olhou para ele: o senhor sabe? O capitão falou: o senhor sabe quão densa está essa neblina? Não tenho condição de viajar com você nessa circunstância. E aí ele falou assim: não, Miller, olha a fé. Meus olhos não estão na densidade da neblina, mas no Deus que controla cada circunstância da vida. Nunca deixei de cumprir um compromisso meu durante 57 anos. E aí ele falou: vamos à cabine para orar. Cabine de comando, né? E aí ele se ajoelhou e fez uma oração simples. E aí, agora fala do capitão. Quando eu ia orar, ele pôs a mão no meu ombro e disse que eu não precisava orar. E olha como o Miller falou: como você não crê que ele vai responder e eu creio que ele vai, não é preciso que você ore. Olha só. E acrescentou: capitão, Miller falando, conheço o meu Senhor há 57 anos e não há um simples dia em que eu não tenha conseguido uma audiência com meu Deus. O Senhor pode abrir a porta e verá que não há mais nevoeiro. E aí ele fala: o nevoeiro tinha desaparecido e ele pôde cumprir o seu compromisso no dia de sábado. Amém? Deus seja louvado, né? Veja uma relação tão íntima com Deus que faz com que ele não tenha medo de um nevoeiro. Ele teria poder sobre o nevoeiro, humanamente falando? Nenhum. Ele não tinha, como a gente tem hoje, carro, né, avião, qualquer outra coisa de plano B para quem correr. Ele não tinha, era aquele o meio de transporte que ele tinha e ele confiou. E Deus se fez, né? Eu lembro da história, né, do grão de mostarda, né? Se você tiver fé, já viram o grão de mostarda, né? Se você tiver fé desse tamanho e pedir ao monte para ir para o outro lado, ele vai. Então tudo isso é importante para o fortalecimento da nossa fé. São histórias reais. E século XIX, né, não está tão distante assim de nós. E vez após vez,
30.000 vezes em 60 anos, Deus respondeu as orações de Jorge Miller. Então, o tema é restaurando a oração. Eu não sei como é a vida e a rotina de vocês, mas às vezes, eu vou falar por mim, eu estou tão cansada das coisas, de algumas circunstâncias, de algumas dores, né? Porque a vida também tem dores, que às vezes a gente nem consegue ajoelhar para orar, sabe? Você deita e fala com Deus deitado, cansado, e às vezes a oração passa a ser o último recurso quando deveria ser o primeiro. Todos nós precisamos entender isso, sabe? A oração é o primeiro recurso, sempre. E eu gostaria de dividir isso com você. Já falamos que o verso está em 1 Tessalonicenses, já comentei sobre isso. Mas a vida cristã, ela é assim, ela é uma milícia, né? É a justiça contra a injustiça. E a gente só vai ser bem sucedido com o auxílio divino. Tem coisas que escapam a nós, sabe? Às vezes você está enfrentando uma dificuldade no trabalho, alguém está querendo te derrubar, né? Te prejudicar. Humanamente falando, você teria que jogar com as mesmas armas. Mas espiritualmente falando, você tem que se prostrar de joelho e entregar a Deus. Se for para você ficar, Deus vai prover. Se for para você sair, Deus também vai prover. E basta para cada dia o seu nome. Ai, passei essa semana, não aconteceu nada. Amém. Ai, essa semana foi luta atrás de luta, né? Que a gente tem que brincar, eita atrás de eita, né? Tem dia que é assim. Mas oração, confiança sempre nisso. E aí, a nossa vontade deve ser levada em submissão, porque nós queremos as coisas. E não é pecado nós falarmos, Senhor, eu gostaria que isso acontecesse. Mas sempre seja feita a sua vontade. Porque as nossas escolhas não são as melhores, porque o nosso coração nos engana, né? Às vezes a gente entende que algo que a gente quer é muito bom, muito importante, mas não é o plano de Deus para nós. Por isso, a submissão, de entender, né, que Deus vai fazer a vontade dele. Nós temos esse exemplo nos evangelhos. Quando a gente vê a vida de Jesus, ela foi uma vida pautada em quem? Comunhão diária. Jesus saía em muitos momentos e se retirava para quê? Para orar. Ele não ficava só cuidando das pessoas, curando, ele precisava se fortalecer. E ele tinha os seus momentos especiais para isso. Aí fica a pergunta, nós temos esses momentos especiais para isso? Ah, mas por exemplo, quem tem filhos, eu tenho meus filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você precisa ter um momento com você e Deus, para que essa comunhão cresça e se fortaleça. A gente às vezes dá muito para todo mundo e esquece da gente mesmo no processo de crescimento espiritual. E nós precisamos sempre estar fortalecidos. Jesus suportou tudo que suportou porque ele vivia em união com o Pai. E isso abastecia para os dias e para as lutas que ele enfrentaria. E não é diferente conosco. Nós nascemos em um mundo de pecado, somos pecadores, mas Deus nos promete uma vida diferenciada. Só que cabe a mim e a você buscarmos isso, né? Porque se nós todos os dias fizermos de Deus a nossa primeira e a nossa última busca, orando todo o tempo, a gente vai poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi pela força do meu braço, né? Foi pela vontade do Senhor. Então, uma das maiores necessidades nossas é essa, e eu vou repetir isso toda hora. No livro Obreiros Evangélicos, Ellen White fala assim: a oração é o segredo do poder espiritual. E não é qualquer oração. A gente fala que a oração é abrir o coração como um amigo, né? Fazendo de Deus o nosso amigo. Só que muitas das vezes, como a gente tem aquela necessidade do contato, do olho no olho e tudo, às vezes a gente faz de Deus um ser humano. Que a gente vai sempre ir para aquela pessoa buscar conselho, sempre aquela pessoa, e Deus acaba ficando em segundo plano. Isso não pode acontecer. Primeiro, Deus, Ele pode saber as nossas piores coisas, Ele nunca vai mudar com a gente. Às vezes a gente abre o coração para alguém e essa pessoa vira as costas para a gente, porque talvez foi difícil para ela suportar aquela nossa falha de caráter, aquela nossa dificuldade. Então nós precisamos sempre confiar primeiramente em Deus. E Ele vai suprir as nossas faltas. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Josué, capítulo 10, para a gente fazer uma leitura sobre um evento muito, muito importante que envolveu fé, né? Fé de um homem de Deus, um homem que confiou em Deus. Josué, capítulo 10, os versos 12 e 13. Todos encontraram? Josué 10, 12 e 13. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e
Tulua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Já imaginou isso? Um dia inteiro de sol. Um dia inteiro. Teve noite, né? Para que eles pudessem fazer a justiça como Deus havia prometido a eles. Mas entendam uma coisa, se Josué não fosse um homem de oração, vocês acham que ele teria conseguido que esse pedido fosse atendido? Assim como muitos dos povos de Deus, né, dos discípulos, curaram. Quem curou com a sombra, né? Tipo, se a sua sombra curar alguém, é algo muito especial, mas é algo que vem de uma vida com Deus. Eu quero também comentar isso à luz do Espírito de Profecia. Ellen White fala assim, o Espírito Santo inspirou a oração de Josué para que de novo pudesse dar prova do poder de Deus a Israel. Quantas provas, né, o povo de Israel recebeu de Deus. E que povo duro de coração, né? Diferente da gente hoje? Infelizmente não, né? Mas, vamos aqui. Portanto, o pedido não ostentou arrogância. Eu achei importante ela frisar isso. Por parte do grande líder. Ele fez tudo o que a energia humana podia fazer. E então, pela fé, clamou, rogando o auxílio divino. O segredo do êxito, e essa é uma parte que a gente já conhece, mas eu vou repetir, está na união do poder divino com o esforço humano. Então, assim, Deus não vai fazer nada que você precise fazer. E a oração é você. A iniciativa tem que partir de você. Deus não vai fazer o que nem mãe faz com o filho, né? Levanta, vamos orar, vamos. E o culto? E não sei o que, né? Eu falo com sua filha, né? E já vivi muito isso com a minha mãe. E é assim que acontece, mas agora não, agora eu preciso fazer essa busca com Deus. E aí ela continua. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço do Todo-Poderoso. O homem ordenou, sol, detente Gibeão e Tulua no vale de Ajalon. É o mesmo homem que durante horas jazeu prostrado em terra, em oração, no acampamento em Judá. Os homens de oração são homens de poder. Está em Patriarcas e Profetas, página 509. Então entendam que diferença vai fazer. Vocês acreditam que agora, no tempo do fim que vai chegar, nós não vamos receber o poder de Deus para fazer muitos feitos em nome dele? Só que se agora, que a gente considera, pelo menos no nosso país, estamos em tempos de paz, nós não buscarmos isso, você acha que na hora da necessidade a gente vai conseguir? Então, assim, nós precisamos agradecer a Deus que estamos ainda num país livre, onde a gente pode ir à igreja, comprar aberta. O que nos limitou foi a pandemia e não foi um decreto de que a igreja tinha que ser fechada, mas isso vai acontecer. E é por isso que assim, é tão triste ver as igrejas vazias, né? Porque agora era a hora de estar buscando, agora era a hora de estar fortalecendo, mas infelizmente alguns, né, estão fazendo suas escolhas. E, então nós precisamos entender, para ter uma comunhão viva com o céu, a oração ela é essencial. Como que eu vou orar? Como fazer isso? Como eu falei no começo, conversar. É se prostrar, reconhecer quem você é, com quem você está falando e pedir forças para tudo. Não é só para o trabalho, não é só para a vida familiar, não é só... A gente não é uma caixinha, sabe? A gente não é fragmentos, nós somos um todo. Então é sobre tudo. Senhor, transforma o meu caráter, muda meus pensamentos, a minha forma de tratar as pessoas, que eu tenha amor, assim como o Senhor tem por mim, porque eu sou um ser pecador. E a gente passar a pedir, dar-se-nos a promessa é essa. Ele vai fazer a transformação necessária na minha e na sua vida. Outro texto importante de Patriarcas e Profetas, mas esse é na página 203, ele fala assim: as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, são as vitórias ganhas na sala da audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Todos esses personagens que a gente admira, não sei qual da Bíblia você admira, mas os que eu admiro muito é Paulo. Quantas coisas esse homem passou, né? E quanta diferença fez Deus na vida dele, a ponto dele não se importar com ele mesmo, para a causa de Cristo. Será que a gente está nessa circunstância hoje que a nossa vida não significa nada?
e sim a pregação do Evangelho? Em tempos de paz, né? Porque aquela frase de quem é fiel no pouco é no muito, é isso hoje também. Se agora que a gente tem liberdade, toda a nossa escolha não é pelas coisas de Deus, não vai ser nas áreas difíceis que vai ser. E se for, vai ser por desespero e por medo, e não por amor. E a gente precisa fazer as coisas com amor, porque isso dá constância para nós. Nós precisamos de poder para vencer o mal, poder para resistir às tentações. Quem aqui não é tentado? Cada um sabe no que, mas todos nós somos, todos os dias, de todas as formas. Se nós não nos agarrarmos com Deus, nós vamos, infelizmente, sair das fileiras. O caminho estreito vai ficar difícil demais e nós não vamos querer continuar nele. E que triste pensar que a gente caminhou tantos anos e aquela famosa frase, né? Nadou e morreu na praia. É muito triste pensar nisso. Mas nós precisamos falar sobre isso, porque o inimigo ele tenta tomar o nosso dia de uma tal maneira que a gente nem vê começar nem vê terminar. Aí você não consegue fazer seu culto sair com uma oração, você não consegue na hora do almoço porque aconteceu alguma coisa, às vezes você nem fez na hora do almoço, né? Porque está tão corrido no trabalho, você não conseguiu. Aí chega de noite, você está tão cansado, e eu estou falando por experiência, que você fala, ai Senhor, vou falar rapidinho. Às vezes você nem lembra que você orou, porque você apagou, já estava deitado. Prestar atenção na sua conversa com o seu único e melhor amigo. Então nós precisamos refletir sobre isso, para que a gente possa ser revestido de proteção contra os dardos inflamados do inimigo. A oração tem que fazer parte da vida, porque hoje a gente não está num cenário comum, a gente está num grande conflito. E eu ganhei um livrinho aqui de vocês e agradeço. É um grande conflito mesmo, invisível aos nossos olhos, mas real. E nós precisamos entender que agora é a hora, né? Como disse o pastor Bruno, hoje é o dia da boa nova, hoje é o dia da salvação. Não dá para procrastinar mais. Nós precisamos tomar uma decisão. As trevas do maligno, eles sempre vão envolver quem negligencia a oração. E às vezes a gente se vê, às vezes impaciente, às vezes sem amor, às vezes raivoso, às vezes e não entende por quê. Será que nós estamos orando o suficiente? Será que a gente está buscando em Deus as forças para suportar tudo que está acontecendo na nossa vida? Ellen White fala aqui no Caminho a Cristo que as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os levam ao pecado. Por isso, só a comunicação direta com Deus é que vai fazer a diferença. Para que a gente possa ouvir a voz que vem de Deus e a que não é dele e poder se desviar dessa sugestão, dessa indicação que vem dele para nós. Porque senão a gente não vai conseguir, e aí a gente vai achar que é e não é. Então, que triste é pensar que a gente pode ser marionete nas mãos do inimigo. Ele só quer brincar com a gente, nos destruir, porque ele já está perdido. Mas nós ainda temos oportunidade de salvação. Então, não vamos negligenciá-lo. Comunicação é como... já viram muitas vezes pessoas que são prisioneiras mesmo no Iraque. E se elas não conseguem o meio de se comunicar, não tem como o avião socorrê-las. Agora, se elas têm o meio de comunicação, elas mandam um aviso, eles descobrem onde elas estão e levam elas de volta. É como a gente aqui, a gente está nesse grande conflito, está num lugar cercado pelos inimigos de Deus. Mas a comunicação com Deus faz com que Ele nos livre do mal. E mesmo que algo aconteça conosco aqui nessa terra, a gente tem certeza da vida por vir. E é isso que a gente precisa entender. Comunicação é simples, sabe? Deus não fala assim, eu quero que você estude e fale eloquentemente, sabe? Preciosíssimo Senhor, sabe palavras assim que às vezes advogados falam, cheia de pompa e tudo? Ele não está te pedindo isso. Ele está pedindo para você pensar nele como alguém especial na sua vida, um amigo que quer você bem, feliz, vivendo uma vida maravilhosa na nova terra e propagando a mensagem dele aqui enquanto você está nessa terra. É isso que ele quer. Então peça a Deus para olhar sempre para as coisas do alto, porque aqui da terra tudo passa. Hoje você está muito feliz e amanhã acontece alguma coisa. Agora as coisas de Deus não, elas duram para sempre. É verdade que não existe um tempo exclusivo para a oração, que eu quero dizer assim, a Bíblia não fala só num ponto de oração, ela fala em vários momentos que a gente tem que orar. E eu queria pedir para vocês me ajudarem, eu vou falar uns versos, cada um pode ler um, para a gente poder entender sobre isso.
Salmo 55, 17. Quem pode ler para mim? 55, 17. Cada um lendo um, fica bem dinâmico, e a gente faz isso junto. Isso. O segundo texto é Daniel 6:10. Depois de Ezequiel, Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde ele via janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E aí, quantas vezes ao dia? Quantas vezes você come por dia? Às vezes mais, a gente dá umas beliscadas. Já precisa a gente pensar assim, comer, orar. Quantas vezes você acha que a gente ia orar? Né? Acho que a gente ia orar muita, né? Porque a gente dá umas beliscadinhas de vez em quando. Agora, outro texto, João, capítulo 6, 10. Você pode ler pra gente, irmã? Você, irmã, pode ler, 6, 10. Evangelho, tá? De João, 6, 10. Eu sei que não tem os outros, mas só para os outros são as epístolas, tem menos. Espera só um pouquinho. 6, 10 e 11, é isso mesmo. Isso, você viu que ele deu graças, né? Orou. Então, antes das refeições também, faz parte dos 3 vezes ao dia, mas só para evidenciar momentos de oração, tudo bem? Então, 3 vezes ao dia, antes das refeições. Mateus, vamos voltar um pouquinho. Você, irmão, você veio para mim? Eu esqueci seu nome, me desculpe, você que é o esposo da Débora. Danilo? Tá bom. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em que momento a gente também deve orar? Quando vem a tentação. Isso aí, tem que orar também. Não pense que você consegue vencer sozinho, porque não dá. O inimigo é muito sutil. E assim, a gente sabe, Satanás também é assim, só Satanás vem te destruir. Nunca vai vir assim. Ele vem como sutil, bonito, né? Como a cobra que voava, e aquela fala legal, e joga dúvida. Sempre vai ser dessa maneira. Por isso que a gente precisa estar em constante oração para ir discernir. Mais um verso. Débora, ajuda a gente. Lucas 6, 12 e 13. Vamos voltar no texto que a gente estava antes. 6, 12 e 13. 6, 12 e 13. Isso. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Isso. Esse era o momento de Jesus escolher os discípulos. Já parou para pensar quão difícil seria essa decisão? Escolher pessoas? Acredito que cada um de nós em alguma fase, até na igreja, né, para escolher equipe, ou mesmo no trabalho para contratar alguém, é difícil tomar decisão. E se você não fizer oração, às vezes você pode se arrepender, nossa, escolhi errado, essa pessoa, puxa, ela me dá trabalho, já contratei, já registrei, e às vezes cria uma luta, né, uma dificuldade na sua vida. Então, antes de decisões difíceis, oração. E mais um texto que eu pedi para você, me fala seu nome de novo que eu esqueci.
Sara. Sara. Gente, eu sou muito de nome, mas eu funciono 1000 graus. Vamos lá, Salmos 5:3. Livro de Salmos, capítulo 5, verso 3. Somente. Fica na paz. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso. Quando que a gente tem que orar também? De manhã. Principalmente, né, de manhã ter um momento especial de oração, de comunhão com Deus, de estudo da sua palavra, porque você acabou de despertar, sua mente está descansada, você está, né, preparado para enfrentar um novo dia totalmente desconhecido. Eu entendo ser o melhor momento, de acordar um pouquinho antes, porque eu sei que todo mundo se cansa, mas a gente faz tantas coisas, né? Às vezes fica até mais tarde do trabalho, às vezes vai mais cedo do trabalho, a gente faz. E por que não levantar mais cedo para dedicar um momento de comunhão com Deus? Aquele momento sozinho. Não sei como é para você, mas eu acho importante. Ninguém me chama, o telefone não toca, é paz. É só Deus e eu mesmo, sabe? E isso ajuda bastante para nos fortalecer. Às vezes, lendo as meditações, eu fico até emocionada, porque às vezes é uma coisa que eu estou vivendo, uma coisa que eu estou passando, e eu tenho aquele tempo de poder ler e pensar sobre o que eu estou lendo. E faz muita diferença na vida. A primeira respiração da nossa alma deve ser a presença de Jesus. Tudo que Ele já fez por nós, ninguém faz. Ninguém. E se nós não priorizarmos Ele na nossa vida, as distrações virão. E a gente vai perder essa vida especial para viver ao lado dele. Em João 15:5, eu quero pedir essa leitura, ele fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em reconhecimento a isso, nós precisamos mudar. Nós precisamos de Jesus, porque eu não tenho como fazer nada se não for por Ele. Eu cheguei até aqui hoje porque Jesus me trouxe. Seu Santo Bom Espírito me trouxe aqui nessa casa essa mensagem que a gente está lendo hoje. Ela é muito mais para mim do que para vocês. Cada um sabe. Cada um sabe as dificuldades que enfrenta, cada um sabe. E nós precisamos falar sobre as nossas necessidades. Não só sobre o que a gente quer ouvir. Porque para nos salvar nós precisamos de transformação. E a oração, ela vai fazer isso por todos nós, né? Vai mudando, até a hora que você tem a necessidade. Eu esqueci o nome daquele livro, Lutero. Lutero, eu não lembro a frase propriamente, mas ele falava assim: quando eu estou em dificuldade, em dias normais eu passo 1 hora com Deus. E quando eu estou com problema, eu passo 2. Não tinha prioridade para ele, a não ser o seu momento com Deus. E aí eu me pergunto, e te pergunto, você faz isso? Nos dias mais difíceis, você fica mais horas com Deus? Ou você sai correndo, buscando os planos B, C, D, porque se não der, vou fazer isso, não dá, vou fazer aquilo. A gente já viveu essa experiência de esperar em Deus? Orando, buscando, lendo a sua palavra? Isso é para nossa reflexão, queridos, porque eu também sou como você, também tenho dificuldade, também tenho ansiedade, também tenho desejos, também quero que coisas aconteçam na minha vida. E como é difícil esperar, mas em Deus nós sempre vamos ser vitoriosos. E uma coisa que eu acho muito importante para a gente refletir é sobre a questão da fidelidade. Você já sabe que Jesus fez tudo por você. E aí você não quer abrir mão de uma coisa, de uma, sei lá, na sua vida, porque você tem o desejo de uma satisfação humana. Nós precisamos buscar essa fragrância, sabe, da oração, para que ela possa transformar a nossa vida, porque assim, nós podemos hoje, em dias tão corridos, tão assim, atribulados, viver o incomum, receber as respostas de Deus para aquilo que a gente necessita, desde as coisas mais simples até as mais grandiosas. Ser instrumentos dele na vida de outras pessoas. Quão bom é a gente poder servir alguém e saber que Deus está nos usando para o bem daquela pessoa, daquela família, daquela empresa, enfim.
onde a gente estiver, a gente ser um conduto vivo dele. E permitir que a atmosfera celestial habite na nossa vida. Para que a nossa forma de falar seja diferente, para que a nossa forma de tratar as pessoas seja diferente, de olhar. Veja, quando eu penso em Pedro, quando negou Jesus, e eu imagino o olhar que Jesus fez para ele, eu não consigo pensar, sabe, qual foi aquele olhar que tocou Pedro de uma forma tão forte que ele chorou amargamente. Jesus podia ter falado: ei, Pedro, falei para você, meu. Era o que a gente faria, né? Tá vendo como você é? Aff. Mas Jesus não fez isso. Ele olhou com amor na circunstância que ele estava, né? Sofrido, mas olhou diferente para ele. E isso é fruto do quê? De comunhão com Deus. Porque o amor que você recebe, você não consegue guardar para você. Você estende para os outros. Porque você sabe quem você é. Né? Nossa estrutura é o quê? Pó. E em reconhecimento daquilo que a gente olha para o outro de uma maneira diferente. E trata ele melhor até do que a gente gostaria de ser tratado. Por isso que uma vida de oração é o que Deus espera de nós. Para que nós possamos crescer espiritualmente. A Bíblia mostra muitos homens de poder. E em todos os casos, eles oraram. Os que não oraram, sofreram. E depois oraram para pedir a Deus as forças, né? Como Davi. Davi fez algo no impulso, sofreu por isso, orou pedindo perdão, escreveu o Salmo 51 em arrependimento, teve as suas consequências, não foi livrado delas, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é uma esperança para mim e para você. Por mais que a gente já tenha falhado, nós somos homens e mulheres escolhidos por Deus. É um privilégio, né, poder receber esse título de filho. É um privilégio ter a sua imagem e semelhança. É um privilégio saber que Ele nos ouve. Às vezes você conversa com alguém, não sei se você já passaram por isso, ou do lado de quem está falando, ou do lado de quem está ouvindo, e a pessoa nem presta atenção no que você falou. Aí você fala, sabe isso aqui? Hã? Ai, desculpa, não entendi. Que chato, né? Quando acontece. E quando é com a gente, quando é a gente que faz isso com o outro, mais chato ainda, né? Mas Deus não faz isso. E às vezes a gente tem aquela carência de: mas eu não estou vendo. Quantos você vê e não estão prestando atenção em você? Confia que Ele está com você. E faça dele o seu melhor amigo. Que nós possamos, irmãos, restaurar o altar de oração às nossas vidas. Que Deus possa ser o primeiro. Que possa ser o primeiro da manhã, no meio do dia, de noite, de madrugada, sempre com Deus. Que nossa vida seja pautada nisso. A mensagem é curta, mas ela é para nossa reflexão. Eu gostaria que a gente cantasse no final e depois que a gente fizesse uma oração terminando com o Pai Nosso, para que nós possamos pedir as forças para essa semana desconhecida. Só Deus sabe, né, o que vai acontecer. Mas desde já que Ele nos livre do mal, que Ele nos abençoe e que nós tenhamos uma semana com proteção, que é o principal, e que o Deus quiser conosco estará bem feito. Tá bom? Vamos cantar e no final é 416. Perdão, 140 cada novenário, né? Ao pé da cruz de Cristo. Ao pé da cruz
essa comunicação não depende de um telefone, não depende de ir a um determinado local, mas aonde nós estivermos, se quisermos orar a Ti, sempre vai ser possível. Que nós possamos fazer uso desse privilégio, mas que principalmente aqui na sua casa seja o lugar onde nós queremos estar e conversar contigo. É muito bom ouvir a Tua palavra, mas é muito bom caminhar diariamente com o Senhor. Nos ajude a nos fortalecer na oração, para que nos momentos que estão por vir, tempo de angústia, e provações, perseguições, nós possamos ter o Senhor como a nossa rocha, como a nossa fortaleza. Ser com cada família aqui da igreja de Jataí. Tu sabes, Senhor, o que cada um passa, Tu sabes as necessidades espirituais de cada um. Eu quero pedir que o Teu Santo Bom Espírito possa continuar habitando nessas famílias e que todos possam ser fortalecidos pelo Senhor. Que essa vizinhança possa se sentir alcançada, receber as forças do Senhor e que sintam o desejo de estar aqui, para que essa igreja possa estar repleta de pessoas que querem ver o Senhor voltar. Abençoe, Pai querido, também essa semana desconhecida. Pedimos a Tua direção para nos levar em paz para casa e nos trazer no próximo culto também. Nós oramos sem merecer, nós oramos com gratidão e queremos pedir ajuda no Senhor, senão nós vamos perecer. Nós não temos condições, Senhor, por nós mesmos, mas nós sabemos que o esforço humano nós precisamos fazer, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós pedimos ajuda no Senhor. Oro desde já agradecida, confiante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.